Bom, pessoal, vamos dar seguimento então no nosso módulo de radiofrequência. Nessa aula a gente vai falar da parte de alcance, antenas e interferência, né? Então, para a gente iniciar, vamos falar um pouco sobre áreas de voo. A gente tem dois cenários. Um é um cenário rural, né, que é um ambiente mais interiorano, e o outro é o cenário urbano. Quais são as considerações que a gente tem que levar em conta, pessoal? Bom, quando você está num cenário rural, você tem ali muito menos incidência de interferência de radiofrequência, porque você não tem tantas construções, né? A questão urbana ela já não está inserida dentro desse cenário. Então, o seu voo, ele muito provavelmente, né, vai ser um voo mais tranquilo com relação ao quê? A interferência de radiofrequência. Né? Isso vai interferir tanto no seu comando da aeronave, né, no controle em si, quanto na transmissão, né, de alguma informação via telemetria ou mesmo de vídeo, né? Bom, e o cenário urbano, né, um grande problema do cenário urbano é a questão de interferência, né? Por que isso, né, pessoal? Além disso, antes da gente entrar nas considerações legais ainda. Hoje em dia, nosso sinal de Wi-Fi, por exemplo, ele utiliza a onda 2.4, a frequência, né, 2.4, né, alguns equipamentos mais modernos até a 5.8 GHz de radiofrequência. Os nossos equipamentos, a grande maioria deles, pelo menos, vem também utilizando a faixa 2.4, né? Eu digo já falando sobre os drones. Então você tem ali dois dispositivos, né, utilizando a mesma faixa de frequência. Então isso gera interferência. Tá? Por que gera interferência? Porque quando você tem duas frequências iguais ou similares, o comprimento da onda ele é similar, ele é muito parecido. Se elas são se é a mesma frequência, é o mesmo comprimento de onda, né? Conforme a gente viu na aula anterior, o comprimento da onda está ligado diretamente a qual tipo de frequência que está sendo utilizado. Então, duas ondas no mesmo comprimento, né, duas ondas iguais, tendem a se anularem. E isso pode te gerar uma perda de sinal, isso te atrapalha na transmissão do teu vídeo, da tua telemetria. Então, o que é interessante a gente comentar, pessoal, nessa aula sobre essa questão de frequência que é fundamental para a nossa operação de drones e vantes, né, de equipamentos aí radiocontrolados. No cenário urbano, muito utilizado o sistema UHF, que é uma frequência mais baixa, né? Geralmente a frequência 433 ou até 915 MHz. Geralmente é 433 para comando e controle, né? Esse aqui é um exemplo, tá? Aqui é um sistema Dragon Link, é um sistema muito conhecido mundialmente, né? A gente tem ocorrências aí, ou tem relatos, né, documentados de comandos de até 80 km de distância. Então é um equipamento muito bom, muito confiável, né? Sobre ainda a questão de aplicação. Esse tipo de equipamento, né, utilizando ondas de 433 MHz, essa frequência, é mais indicado, inclusive no próprio site do fabricante, do Dragon Link, lá, eles informam que é mais indicado para você utilizar em área urbana. Por quê? Como a gente viu, a área urbana você vai ter mais incidência aí de ondas 2.4, 5.8, que são os sinais de Wi-Fi, né, das residências, empresas, além das torres de telefonia, né, sinal de televisão, enfim, tudo isso é radiofrequência e vai interferir sim no nosso sinal. Então, esse sistema, né, de ondas de 433 MHz de frequência, você está muito mais tranquilo para fazer esse voo, né, em área urbana. O único problema agora, pessoal, as considerações legais que a gente tem que ver. Bom, primeiro que a área urbana hoje, o voo, né, apesar de a gente não ter uma regulamentação, nós temos sim a regulamentação para uso de aeromodelo. Então você pode querer usar o seu drone como aeromodelo, porém, você tem que respeitar lá a portaria 207 do STE, que prevê que você não vai poder utilizar isso em áreas propriamente ditas urbanas, né? O texto não é exatamente esse, mas é em áreas com aglomeração de pessoas. Você tem que ter ali uma distância relativa, né? Conforme a gente pode verificar lá na portaria. Então, essa é a primeira consideração legal da área urbana, e a segunda, sobre a questão da utilização da radiofrequência. As radiofrequências, as faixas de frequência, elas não são liberadas totalmente, sem nenhuma regra. A Anatel é o órgão que fiscaliza, né, e homologa as ondas de rádio. Então,
Uma onda, por exemplo, um equipamento desse de 433 MHz, você precisa homologá-lo, né? Você precisa mandar para a Anatel. Lá na Anatel tem todo um procedimento, né, para você realizar isso. Hoje em dia é mais fácil, até você consegue fazer todo o procedimento online. Você manda a documentação, né, dependendo do equipamento, você não precisa enviar o equipamento para a Anatel. Porém, é necessário ainda. Já muitos equipamentos 2.4, como por exemplo esse sistema da DJI, né, o rádio e o drone, os drones da DJI, muitos lugares hoje no Brasil já vendem eles totalmente homologados. Alguns equipamentos também, mesmo não sendo da DJI, como por exemplo os rádios Taranis, né, da FR Sky, é um modelinho bem popular também, muito confiável, muito bom, e já possui também homologação pela Anatel. Então, para você homologar, caso você comprou o teu equipamento e ele não está homologado ainda, você consegue homologar simplesmente dando lá o modelo que é, né? E pelo fato dele já terem homologado esse modelo, você não vai precisar mandar o seu equipamento. Agora, se você tem um equipamento novo, né, novo que eu digo o seguinte, se você tem um equipamento que nunca foi homologado, provavelmente você vai ter que enviar o seu equipamento para a Anatel para que ele seja inspecionado e daí sim seja emitida ali a sua homologação, né? Riscos, pessoal, sobre a questão de homologação. Se você vai viajar ou se você está comprando um equipamento de fora e esse equipamento, na hora que entra no Brasil, né, ele passa por uma inspeção e é verificado que ele não é homologado, o seu equipamento ele vai ficar retido, vai ser enviado para a Anatel para que se averigue, né, essa questão da homologação. Né? Isso vai estar de acordo com qual tipo de frequência ele vai estar utilizando. Então é preciso sim estar atento com isso, tá? Mesmo quando você vai viajar, fazer um voo doméstico, também pode ser verificado a questão da homologação da sua radiofrequência. Então, pessoal, a questão da homologação ela é importante sim, tá? Principalmente se você pretende viajar e utilizar o seu equipamento comercialmente ou profissionalmente, né? A gente não pode nem falar comercialmente porque ainda não está regulamentado, porém você precisa sim homologar o seu equipamento, isso é muito importante. Pessoal, seguindo, a gente vai falar um pouco sobre transmissores e receptores, né? Radiotelemetria. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um equipamento que está utilizando um sisteminha de radiotelemetria. Esse aqui é um transmissor-receptor, né? Essa peça é um transmissorzinho da 3DR, né? E aqui a gente tem o Vortex também com um transmissor-receptor instalado. Por que a gente fala transmissor-receptor? Porque eles tanto transmitem quanto estão recebendo também informações. Né? A telemetria é isso, é uma troca de informações em tempo real. Então, enquanto a aeronave ela vai estar em voo, esse dispositivo que está embarcado no seu equipamento e o outro que vai estar ou no tablet ou no notebook, numa ground station, ele vai estar trocando informações com a aeronave em tempo real, te dando ali bateria, te dando ali informações, né, sobre a bateria, sobre altitude, velocidade, autonomia, alcance, enfim, e inclusive possibilitando o voo automático, né? Esse dispositivo a gente encontra ele tanto na frequência 433 MHz quanto na 915, ok? Rádio 2.4, pessoal, os rádios 2.4, como eu falei, são a maioria dos encontrados no mercado. A gente tem aqui o modelo Futaba, né? Esse aqui é um Futaba 10J, T10J, são 10 canais. É um rádio também muito confiável, né? Os Futabas têm uma marca aí com bastante credibilidade no mercado, né? A gente tem aqui o Taranis, né? Conforme eu já mostrei. Nós, particularmente, preferimos utilizar os Taranis porque é um equipamento que ele não tem um preço tão alto, né? Tem um preço considerável e uma qualidade muito boa, né? Além de permitir também que você utilize com mais facilidade os módulos UHF que são comercializados no mercado, porque você consegue retirar somente o módulo do rádio e aí você altera a frequência de trabalho dele, né? Por que 2.4, pessoal? É muito popular, né? Porque essa frequência demonstrou uma confiabilidade muito grande, né? Em que sentido? Com relação a alcance conseguido, né? Os alcances são muito bons com a frequência 2.4, bem como a qualidade do sinal, certo? Tanto que a 2.4 também é muito boa para se utilizar na transmissão de imagem, né? Transmissão e recepção de imagens. 5.8. Bom, hoje, pessoal, a gente tem principalmente equipamentos da DJI, como o Inspire One, por exemplo, o Phantom 3 também, Professional. Nos equipamentos de rádio, transmissores de radiotransmissão,
eles já possuem, né, tanto a frequência 2.4 quanto a 5.8, uma para vídeo e a outra para comando e controle, né? Em cada antena dessa, Felipe, mas então, cada antena é uma frequência? Não. Cada antena desses rádios, né, dos modelos que tem duas antenas, cada antena dessa tem duas, vamos dizer, estão trabalhando com as duas faixas. Se a gente abrir aqui essa estrutura da antena, a gente vai ver que dentro de cada uma delas tem duas antenas, na verdade, né? Uma trabalhando na frequência 2.4 e a outra trabalhando na frequência 5.8. Ok? E pessoal, módulos HF, como eu já falei, né, é um sistema que nos permite aí mais confiabilidade, né, com relação à interferência para voo em área urbana, por exemplo. Nos dá também um maior alcance. Como eu falei, a gente tem relatos de alcances de até 80 km utilizando o sistema Dragon Link e outros sistemas similares. Então a gente consegue um alcance muito interessante aí. Óbvio, tá, pessoal? Isso a gente não está falando da questão legal. Para você voar além da linha divisada, né, hoje isso não é permitido pela portaria 207, porém na proposta de regulamentação da ANAC já é informado que para você fazer esse tipo de voo você vai precisar de uma habilitação especial para isso, ok? Pessoal, antenas, né? Então a gente tem as antenas omnidirecionais, são essas antenas que vocês estão vendo, né? As antenas omnidirecionais são antenas que transmitem o sinal para todos os lados, né, em 360 graus, porém a gente tem uma peculiaridade. As antenas omnidirecionais, elas têm um erro muito cometido aí, né? O pessoal tá voando aqui com o drone e acha que tem que apontar a antena para o drone, né, para a aeronave. Não é dessa forma, tá, pessoal? Inclusive, por isso que é sempre recomendado ler o manual, que isso está escrito no manual. O equipamento de radiotransmissão, o rádio, né, o rádio controle, você tem que facear a antena com o equipamento, com a direção da tua aeronave, né? Então, essa seria a posição correta se a nossa aeronave tivesse nessa direção, certo? E não apontando a antena para a sua aeronave, porque você provavelmente vai ter o seu alcance muito reduzido com isso daí. Provavelmente não, certamente. Então a posição correta de você colocar a sua antena é sempre com as faces dela, né, voltadas para a aeronave. Então por isso que ela já vem até com um eixo aqui para você poder movimentar isso. Perfeito? Esse teste pode ser feito inclusive em prática, para que a gente tenha essa noção aí, certo? E a antena omnidirecional, como essa branquinha também é omnidirecional, né, qualquer uma delas é dessa forma, tá? Você vai facear ali a borda, né, a haste da antena com a aeronave, e não a ponta, né, voltada para a aeronave, ok? Nós temos também, pessoal, as antenas polarizadas, né? Polarizadas são essas antenas aqui. Elas têm uma espécie de uma cúpula, né, na ponta. Elas também são omnidirecionais, porém elas têm uma melhora na qualidade de recepção e transmissão do sinal, tá? Se a gente abre essa cúpulazinha, né, que parece uma espécie de cogumelozinho, você verifica que na antena, aqui na estrutura dela, tem alguns polos. São umas hastes de metal, né? Essas hastes, de acordo com a distribuição delas dentro da estrutura da antena, você consegue uma transmissão e recepção de melhor qualidade. Isso pode te dar, às vezes, uma melhora de alcance, né? E sem dúvida você vai ter uma melhora de qualidade de sinal. Então ela é muito utilizada em sistemas de voo FPV, né? Sistemas de transmissão de vídeo. Nós temos também, pessoal, as antenas PET, né, ou direcionais. Como a gente está vendo na imagem, a antena PET, ela é uma antena direcional, né? Geralmente ela é um quadrado, um retângulo, né? Ela tem uma face maior e você direciona essa antena, né? Você direciona essa face dela para a área de voo, né? Para onde está a sua aeronave. Porém, se você perde ali, toda antena PET, ela tem uma angulação de cobertura, né? Então, algumas são 90 graus, outras são menos, outras são um pouco mais, 120, 130 graus, né? Isso de ângulo, tá, pessoal? Ângulo de captação. Então, esse tipo de antena tem que ser utilizado com conhecimento maior. Geralmente é utilizado para
aplicações de mapeamento, onde você requer um alcance maior de telemetria, né, e de comando também, às vezes, e um sistema de head tracking. Né? O head tracking é o quê? É um sistema que você acopla na sua antena e na aeronave, onde a antena ela fica se virando, né, de acordo com a posição da aeronave automaticamente, ok? E a gente tem também, como vocês estão vendo aqui na imagem, uma adaptação que fizeram aí num rádio de Phantom, parece, né? E que é muito utilizado também, pessoal. A gente tem relatos interessantes na internet e você encontra até esse tipo de adaptação para ser comprado no Mercado Livre. Só que é algo não recomendado, né? Tem gente que relata um ganho no alcance, né? No alcance tanto de comando quanto de vídeo, porém é um pouco arriscado, certo? Não é confirmado a funcionalidade dessa gambiarra, vamos assim dizer. Pessoal, então a gente viu aí faixa de frequência, alcance, antenas, interferência, certo? A gente finaliza aqui o nosso módulo de fundamentos de radiofrequência, lembrando que a importância, né, desse conhecimento ela é essencial porque tudo gira em torno da radiofrequência. Né? Todo o nosso controle, todo o nosso sinal de vídeo, né, telemetria, tudo isso é radiofrequência. Então a gente tem que entender que se você estiver utilizando um sistema de vídeo com a mesma frequência do que o seu sistema de controle, por exemplo, você vai ter interferência. Se você está voando numa área urbana, né, onde tem ali uma torre de telefonia próxima, isso é uma pergunta muito recorrente também, você pode sim ter interferência no teu sistema de comando, no teu sistema de vídeo, né? Ah, Felipe, é uma certeza? Não, não é, porque depende do tipo de onda que está sendo utilizado naquela torre, né? Geralmente essas torres, elas têm várias antenas, né? Várias antenas trabalhando com vários tipos de frequências diferentes. Então é sim arriscado, ok, pessoal? A interferência da radiofrequência, inclusive tempestade geomagnética, também vai interferir aí no seu sistema de controle, no seu sistema de vídeo. A gente tem muito problema de flyaway que acontece durante esses dias aí, onde tem alta incidência de tempestade geomagnética e o piloto descuidado ali não verifica isso, perde seu equipamento, porque a tempestade geomagnética vai interferir tanto na questão das ondas de rádio, quanto na questão de recepção de sinal de satélite. Por quê, pessoal? As antenas do GPS acopladas na nossa aeronave, elas também estão se comunicando com os satélites através da radiofrequência, ok? Então vai sim sofrer interferência e pode sim perder o seu equipamento, tá? Por causa de uma tempestade geomagnética. Então vamos ficar atento aí no próximo módulo. A gente vai verificar planejamento de voo, ok? O que a gente precisa se preocupar, como é que a gente deve observar para esse tipo de conceito.